Começando agora mais um Retratos Podcast. Dessa vez, o meu convidado ele é importado lá da capital, lá de São Paulo realmente, e esse cara vai vir com um assunto totalmente diferente. E eu vou deixar ele se apresentar porque o cara faz tanta coisa legal e diferente ao mesmo tempo, e a gente vai falar de tanta coisa que pra mim é um universo novo, totalmente único. Então eu vou deixar ele se apresentar nesse sentido e a gente vai conversar com ele. E o meu convidado hoje é o Ângelo Arantes. Cara, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado por ter vindo e estar aqui com a gente hoje e dar essa honra pra gente desse episódio de podcast. Se apresenta um pouquinho, conta pra gente o que você faz e quem é você, por favor. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, foi uma honra. Estava muito ansioso por essa oportunidade. Meu nome é Ângelo Arantes, eu sou terapeuta integrativa, acupunturista e também artista marcial do sistema Bujinkan. E desde 97 eu estou nesse caminho e sempre viajando, né? Eu tenho um mestre no exterior, nas Ilhas Canárias, e também através do caminho marcial, né, que chama Budo em japonês, eu comecei a enveredar também para as terapias. Cara, você começou essa busca em 1997? Sim, nos anos 90, assim, final de 80, início de 90, o apareceu na imprensa, assim, em uns programas, desenhos e filmes, a figura do ninja. E logo em seguida a Manchete comprou o seriado Jiraiya. Lembro. E aí eu comecei a assistir e o personagem principal tinha o Jiraiya e tinha o Tetsuzan Yamashi, que na verdade ele foi convidado pela rede japonesa para fazer o programa e diretor também, ser o diretor. O nome dele é Masaki Hatsumi. Ele era terapeuta e mestre de ninjutsu. Caramba. E quando eu fiquei sabendo disso e ouvindo a transmissão de sabedoria através da arte marcial, eu pensei, né? Eu vou seguir esse caminho, né? Cara, que não. Fiquei inspirado, né? Então, comecei a treinar mais ou menos em 94. Parei porque o instrutor teve um problema, né? E voltei em 97, direto, e assim, sempre foi cada dia uma descoberta, né? Porque o interessante do Budô que ele não é um processo acadêmico com início, meio e fim, né? É um processo linear. Muito semelhante até à medicina chinesa, né? Não é uma linha reta, onde você sabe onde vai chegar. É como se fosse uma espiral, onde você sempre vai ver, ou nem que seja o básico, mas com a consciência ampliada. Caramba. Então eu acho que isso é muito interessante para quem está no processo muito mental, muito exaustivo, matemático, porque você passa a desfrutar de uma maneira natural e relaxada, sem muita cobrança às vezes. Então, desfrutar esses caminhos eu acho interessante, né? O oriental ele vê de uma forma diferente a transmissão de conhecimento. Quando que você começou a perceber que isso era que funcionava? Vamos falar assim. Porque muito da cultura, assim, que a gente ouve falar disso, você fala, cara, isso é coisa de outro mundo, isso não funciona, isso não existe. Tô falando do meu olhar de leigo, Uhum. né? Não tô sacaneando. É um olhar de leigo, realmente. Quando que você parou pra prestar atenção e falar, cara, isso realmente funciona, isso dá pra ser aplicado, isso dá pra ser vivido Uhum. e isso pode ajudar as pessoas a mudarem de vida? Quando você percebeu esse ponto de virada? Olha, mais ou menos. Na verdade, assim, o
o ocidental ele tem muito essa questão de ver para crer, Ok. né? As tradições indianas e orientais, japonesas, chinesas, tem muito também do crer para ver. Ok. Então, quando, por exemplo, você trabalha os chakras, você trabalha os mudras, que os japoneses chamam de kuji, que são aqueles entrelaçamentos de dedo para... Na verdade, isso daí é utilizado para estimular uma área do cérebro ou uma conexão Então, que calma aí. seja com a natureza, por exemplo. Eu vou te falar uma coisa besta, mas... Uhum. Então, aquelas coisas que a gente vê em desenho, de entrelaçamento dos dedos, das mãos e tudo mais, é real. É real. É que assim, isso daí veio através das práticas monásticas, né? Transmitidos através dos indianos, que através de Bodhidharma levaram para a China e da China para o Japão. Caramba. Então, quando você pratica um budismo esotérico, você vai ter lá 100 e tantos mudras. O guerreiro ele é feito para batalha. Ok. Então tem que ser um negócio compacto. Você pode até conhecer mais, porque você pratica menos quantidade para objetivos específicos dentro de uma questão marcial, por exemplo. Então, por exemplo, ele fazia um mudra para que ele conseguisse enxergar o inimigo e o inimigo não enxergar ele, por exemplo. Caramba. Né? Então, depende, né? Agora, quando que aquela sua pergunta, quando que você sentiu aquela conexão que isso daí tinha uma relevância ou E realmente funcionava, né? tinha um sentido? E é o que eu te digo, você tem que acreditar, né? Treinar muito, acreditar para conseguir ver. Caramba. Então, dentro do ninjutsu você pratica a visão periférica, Ok. muito. Então, por exemplo, imagina, tem você quando ensina a criança, por exemplo, tem coisas muito básicas que são, por exemplo, as posturas, né? Kamae, em japonês, né? Então, tem um kamae que você vai ensinar para a criança a fazer assim, né? E para que serve isso no campo de batalha? Para você esquadrinhar aonde estão os inimigos. Porque você numa arte marcial de tatame, de competição, por exemplo, você só luta com um, por exemplo. Ok. No campo de batalha, você abre e você tem que usar a visão periférica. Pra você entender a E amplitude da aqui, sua visão periférica, é isso? e aqui eu consigo esquadrinhar aonde eles estão. Nossa. Entendeu? Então, por exemplo, se você fala... Quem tem uma mente linear vai pensar o quê? Eu vou fazer o Hira assim. Ok e não. Só que aqui você tem o controle da visão. Ou Então seja, é no seu limite de visão. então eu coloco aqui, por exemplo. Ok. Então aqui eu amplio a minha visão, concorda? Sim, sim. E aí eu vou sacar uma espada ou tirar uma lança. Ou seja, seria toda a área que você conseguiria cobrir de visão realmente. Exatamente. Eu coloco aqui Ok. e aí eu controlo para ver qual... Aí que eu começo a perceber qual é mais vulnerável, qual tem o que eles chamam de sabaki, que é o deslocamento, para ver qual que tá mais vulnerável. Eu tento perceber através de nuances qual que é o ponto mais fraco. E começo a tentar atrair esse cara para conseguir romper a barreira ou eu vou direcionar para que todos venham um de cada vez, estrategicamente, né? Ou eu vou lançar uma arma de lançamento como o Shuriken, Bo Shuriken, que é um pequeno bastão metálico, né? Uhum. Na direção dele para conseguir romper e evadir, se for o caso. Ok. Né? Então vai depender. Então, por exemplo, você me perguntou, quando que você sentiu aquela conexão e tal? Em 2001, mais ou menos, eu ia encontrar um amigo meu para ir no show e eu fiquei num ponto de ônibus. E aí eu vi passar 2 casais. E eu senti que eles não estavam com uma boa intenção.
Aí o que eu fiz? Eu fingi que eu tava cantando uma música e fiquei... E fiquei me deslocando, fiquei em movimento. Ok. O jogo de perna é muito importante. Então eu fiquei em movimento, eu não fiquei parado. E quando eles estavam lá longe, tipo uns 50 metros, eu vi eles falando alto demais. Ah, vamos pegar tal ônibus. Eu, Vai voltar. vai voltar. Aí eu fiquei assim. Eu já, antes deles passarem por mim, eu já tava cantando e olhando para os lados. Então eu não mudei o meu comportamento. Sim. Quando eles pararam do meu lado, pela visão periférica, eu vi que eles estavam tremendo. Ansioso já. Imagina o seguinte, eu tento exemplificar, porque como é uma coisa do dia a dia, eu tento exemplificar para os meus alunos. É que nem você olhar uma lâmpada de neon, por exemplo, com a visão periférica, ela fica tremendo. Quando você olha, ela está parada. Exato. Então, a sua visão periférica, ela mostra Caramba. o corpo da pessoa quando ele está emocionalmente instável. E aí eu percebi, parou um aqui, as duas meninas e o outro cara ficaram atrás de mim e um ficou do meu lado. É quando ele falou, quieta aí, mãe, eu já não tava mais. Só que eu soltei pra dentro da avenida. Ah, Eu chama Yokogeri ou Yoko Sabaki, né? Yokogeri não, Yokotobi, quando você salta pro lado. Ou Yoko Sabaki, se eu der uma esquivada. Então eu tava assim, eu já não tava mais. O cara varou meu braço. Não pegou nada. ele ia tentar te segurar mesmo. Isso é da nossa arte marcial. Só que eu não podia olhar pra ele assim. Sim. Entendeu? Então eu fiquei de lado e fiquei. Quando ele pulou, eu já não tava mais. E o cara quase que ele tropeçou. Foi seco. Quando os 4 piscaram, eu tava no meio da ilha falando assim: pega aqui. E Caramba, antecipação total. entendeu? E aí, assim, eu não fico muito com esse questionamento cartesiano. Eu tenho que provar. Eu Não, treino ok. pra mim, entendeu? Eu tô te dando um exemplo porque Sim. aquilo foi uma prova pra mim, mas não que eu... Que você vai ficar se colocando em situações de risco toda vez também. Exatamente. Mesmo porque anos depois, muitos anos depois, na verdade, né? Eu fiz um exame que chama saque teste. O saque teste consiste em uma intenção de matar. Então, Caramba. o seu mestre ou um mestre sênior, fica atrás de você e você senta em Sesa, que é aquela posição, né, de arte marcial, de meditação. E ele, como um Shinai que a gente conversou, né? Ele, O que é isso? o quê? O Shinai. Shinai é uma espada desenvolvida para treino de Kendo, que é uma prática japonesa que vem do Kenjutsu, que antes eles treinavam com arma de madeira, o Bokuto ou Boken, e a espada real. Ok. Então, para o treino, né, um drill assim, eles treinavam com a espada de madeira e quando surgiu o Kendo, eles Então é a passaram a espada treinar... de madeira. Não, o Boken e o Bokuto são de madeira, né? E são os utilizados mais no Kenjutsu. E o Kendo é uma espada de bambu, Ok, mas né? é a mesma teoria, entre É a aspas. mesma teoria. Então ele vem, corta. Na verdade, sim, na nossa arte marcial é treinado com o Fukuro Shinai, que é um Shinai com... Fukuro é uma capa, né? É como se fosse Ok. uma capa. Ele é encapado normalmente com couro. Ok. E ele dá uma sabugada na tua cabeça. E aí? E aí? Aí é que tá a questão da consciência, que é aquilo que eu tava tentando passar. Na nossa arte marcial, o mais importante não é a razão, não é a lógica, né? É você abrir o seu coração tanto para conexão com o seu mestre, quanto para o seu coração, para você sentir a intenção.
Ok. Então a intenção é muito mais importante, porque a intenção ela conecta mais rápido. E se você tiver conectado mente, coração e corpo, seu corpo vai responder. Então quando você está de costas, você não usa a sua razão, porque você não vê nas suas costas, só que você sente nas suas costas. Caramba! Então, o mais importante é você conectar o não conhecimento, a lógica, Traduzindo, se você não tiver concentrado, falando de uma forma chula, né? Se você não tiver concentrado e não tiver essa percepção pra esquivar, você vai tomar porrada. Vai, mas na verdade, sim, se você estiver tentando adivinhar e pensando, você não pode pensar, você tem que sentir. Como que você vai falar para uma pessoa que foi educada, na educação só recebeu conhecimento, Tentar adivinhar, né? É lógico, cognitivo, mental, vai ser difícil você desligar a mente dela. Então, quando o praticante começa, ele já tem que abrir o coração. Caramba! E confiar na intenção do instrutor. Agora conta de verdade. Você tomou porrada ou não? Eu Conseguiu tomei. esquivar? Não, eu tomei, mas eu acho que é legal, porque você passa a vida inteira treinando. Depois disso, você passa a vida inteira treinando pra sentir. Caramba! Então, é como os guerreiros falam, né? Treino difícil, prática fácil. Ok. Entendeu? Então, você sempre vai treinar com essa mentalidade. E Só que na segunda vez... você ainda fez mais de uma vez? Não, então você faz até passar, né? Ah, nossa. Quantas vezes você fez? A segunda já? Na segunda eu passei, mas na segunda eu me conectei, porque eu confiei e eu ouvi ele respirando. Quando eu ouvi o meu mestre respirando, eu respirei também. Esvaziei a minha mente, esvaziei. É como se a paulada tivesse esvaziado. Deve ter saído pra algum lugar. A orelha, nariz. Aí eu esvaziei. E quando eu senti que vinha, como se alguma coisa me puxasse por baixo, assim. É como se um saco de batata que esvaziasse de repente. E quando eu olhei... Já tinha passado. Já tinha passado. E assim, é difícil explicar com palavras uma coisa que é emocional. Sim. Que foi vivido ali e tal. É uma coisa yang, né? Uma coisa abstrata, né? Cara, você tava dando alguns exemplos fora do podcast e tudo mais. O que seria essa diferença na cultura, né, nessa cultura, do yin e yang? O jeito mais fácil de explicar em yang é como essa luz que tá vindo aqui. Imagina que eu tenho uma montanha, né? Primeira aula lá de uma pose, por exemplo, de acupuntura, eles começam com o conceito de yin yang, né? Então imagina que eu tenho a luz aqui. Até na acupuntura é usado isso também? Exatamente. Até na acupuntura. E aqui eu tenho uma montanha, por exemplo. Onde bate o sol, eu tenho luz, calor, atividade, entendeu? E eu tenho secura, porque o sol vai esquentar, vai evaporar água, concorda? Do outro lado, eu tenho o escuro, né, o frio e a umidade. Então, tudo que é mais abstrato, né? Ou então o fogo, mais difícil de pegar, é yang. A água é densa, é mais fácil de pegar, é yin. Caramba! Então, na verdade, é um equilíbrio dinâmico entre os dois que vai gerar a harmonia de yin e yang, que é aquele símbolo redondo com preto e branco, né? E o yin dentro do yang e o yang dentro do yin, que é importante também. Então, por exemplo, o coração, ele é mais yang, né? Tem toda aquela relação com a cor vermelha. Ele tem... Qual que é a parte yin dele? É o sangue dentro. Só que o sangue, ele é como se fosse os dois. Ele é quente, ele é vermelho, mas você consegue pegar. Sim. E se ele para, ele escurece, que é a cor do rim, o preto.
Então o rim é mais escuro, só que o rim tem um pouco de calor também. E se numa disfunção energética dentro da medicina chinesa, eu tenho que fazer o que eles chamam de fogo ministro, né? O que os mestres antigos chamavam. O fogo ministro, não, perdão. O fogo monarca descer para o rim para aquecer a água, para essa água evaporar e subir. Então eu tenho uma água fisiológica, que é um vapor de água. E isso tudo dentro do organismo mesmo. Exatamente. Muitas metáforas de ensinamento da medicina chinesa, eles usam uma panela de vapor, né, que era feita de bambu, para exemplificar essas funções do corpo. É muito interessante. Cara, que louco. Né? E aquela panela de arroz. Inclusive, a palavra qi, que no Japão é ki, o ideograma, né, o kanji, ele é uma panela com arroz dentro. Caramba. Né? Mostrando que a importância da nossa energia, ela vem do alimento. Nossa. A maioria da energia, se você ficar sem respirar, você fica sem oxigênio, você morre mais rápido do que se você ficar sem comida. Mas o que produz a energia que você precisa, a maior parte vem do alimento. Então, tudo isso daí também é levado para dietoterapia, por exemplo. Cara, então, calma aí, vamos lá. Vamos tentar recapitular aqui. Você se especializou nesse tempo todo e tudo mais em acupuntura, dietoterapia também. O que mais? Na verdade, é assim, eu vivo estudando, né? Eu gosto de... Eu gosto também de estudar algumas terapias ocidentais, né? Terapias integrativas ocidentais. Então, fitoterapia brasileira eu gosto, florais de Bach, e quiropraxia. Eu estudei com professores que ensinam a parte japonesa, uma parte ocidental. Então, eu gosto de não me limitar a determinadas técnicas, né? Eu gosto de conhecer bastante. Então, até a quiropraxia você foi também buscar em professores de fora do país também. Ah, sim. O meu mestre, ele é terapeuta. Então, já facilita esse acesso ao conhecimento, né? E também, pela escola, pela faculdade, eu fui para a China também. Caramba! E hoje você dá aula disso também? Sim. Eu sou professor de ambulatório, mas também dou aula em sala de aula. Mas eu gosto de estar naquela dinâmica. O ambulatório é muito dinâmico, né? Então, eu gosto daquela parte tática. Eu gosto de estar ali no meio. De estar ativo mesmo. Tem uma lousa. É bom que tem lousa, né? Então é como... É didático. Às vezes eu dou uma... instrução ali no meio. Uma pincelada numa aula ali, mas já tem paciente para usar de exemplo. Cara, que legal. E sempre tem por exemplo, eu faço um curso como aquela técnica que eu usei de joelho para você, que é de crânio acupuntura. Eu já pego os alunos, vou nos pacientes, vamos aprender isso aqui novo, vamos trabalhar aqui, que a gente tem essa liberdade também, né? Então, e é bom porque o paciente vê que você está estudando, que tem novidade. Quais são as indicações hoje, assim, que você enxerga e entende, na verdade, para acupuntura? Para quem seria indicado isso? Então, na verdade, assim, a maioria dos casos, a não ser que a pessoa tenha uma sensibilidade muito grande à agulha, né? A gente consegue utilizar a acupuntura. E é muito interessante ver isso na China. Porque a China, num período ali de 1911, 1949, houve uma discriminação quanto à acupuntura, mas o que aconteceu? Um médico, que era o médico do Mao Tse Tung, ele utilizou de uma estratégia. O Mao Tse Tung ficou doente e ele curou ele só com medicina chinesa. Aí ele falou, o que você fez? Ele falou, a medicina dos seus antepassados. Nossa. Aí ele falou, quero que você resgate isso imediatamente. Aí eles começaram um processo inverso. Então, naquela época, muitos mestres tinham ido para Coreia, Japão
e o Ocidente, Europa, Estados Unidos, até o Brasil. Então ele começou a resgatar. O conhecimento antigo. E também porque a acupuntura ela é mais barata do que remédio, Sim. cirurgia, né? E procedimentos que hoje em dia são muito caros. Então, hoje em dia, os hospitais eles têm os dois departamentos. Caramba! Isso na China. Na China. Então, você vai para um hospital estudar, você conhece, você vê que tem os dois departamentos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem tendência a AVC, eles conseguem com tanto exames ocidentais quanto sinais e sintomas dentro da racionalidade médica da medicina chinesa, identificar que a pessoa, por exemplo, pode ter um AVC. Caramba! Aí eles começam a tratar com a acupuntura, mas já esperando. Aí a pessoa tem o acidente vascular, né? E ela vai para uma cirurgia, por exemplo. Ela já volta para acupuntura. Então, eles têm toda uma expertise de utilizar quando precisa cada técnica. Isso que é importante. Que legal. E a mesma coisa fitoterapia. Tem o departamento de fitoterapia ali, você só vê preparação de chás. Mas tem lá um cantinho que é a parte alopática, com remédios ocidentais, né, da medicina convencional. E eles utilizam muito a fitoterapia chinesa. Cara, Mas eles utilizam em harmonia, é muito dinâmico, é muito interessante. Então, às vezes, dentro do departamento de acupuntura, tem uma parte de terapias manuais, você vai ver o médico que faz o Tuiná, que é a massagem terapêutica chinesa, junto com equipamentos de fisioterapia ocidental. Então, eles não discriminam nenhuma técnica. Então, eles vão, por exemplo, usar aquelas fitas de kinesiotape. Ok. Combinando com técnicas chinesas. Eles não têm, assim, preconceito. Ou seja, entendeu? eles agregam o conhecimento tudo. e vão usando isso tudo combinado. Sim, um importante médico antigo, ele falava, se você trata por dentro com a fitoterapia e com a agulha por fora, você encurrala a doença. Caramba. Então, assim, não que seja só acupuntura, só fitoterapia. Quer dizer, o conceito de combinação de terapia. E não que você vai descartar remédio e tudo mais. Exatamente. Exato. Quando precisa, por exemplo, principalmente em questões urgentes, que você tem um monte de remédio, questões agudas, que tem um monte de técnicas ocidentais, eles vão combinar. Aí para o crônico, eles podem usar mais técnicas deles. Que são o caso das dores e tudo mais. Sim. Então, é muito dinâmico e é muito interessante como eles combinam as terapias. Uma dor. Vamos citar o exemplo lá da dor no joelho. Quanto tempo, em média, demora para aliviar uma pressão dessa? Geralmente, em uma sessão, você já consegue aliviar essa dor. Cara, que legal, bicho. Mas e o processo de tratamento disso? Isso é combinado também com outras técnicas para potencializar, é isso? Sim. Às vezes a pessoa vai ter que fazer uma cirurgia, se teve um rompimento completo, por exemplo, mas você pode aliviar a dor. Quais são as contraindicações disso? Olha, basicamente se a pessoa tem uma hipersensibilidade. Cara, a gente poderia fazer isso agora, no podcast do Podemos. joelho. O que precisaria? É no joelho? Tem outros pontos? Como que funciona isso? Então, Vou fazer agora pra galera ver. Aqui no podcast, a gente tá numa mesa, né, e estamos de calça, é proibido agulhar em cima da roupa, né? Então eu posso usar uma técnica de crânio em você, que já vai aparecer na câmera, interessante, né? E você vai mover o joelho e já vai sentir uma técnica de crânio. Então, agulhamento tudo na face, é isso? É uma craniopuntura. Caramba. Que envolve a face também, né? Consegue fazer isso agora? Conseguimos. Vamos fazer? E aí, Súlio, você acha que a gente deve fazer isso aí? Vou pegar meu kit aqui. Rapaz, agora eu fiquei curioso com isso. O que seria esse kit seu? Coloca em cima da mesa. Coloca em cima da mesa.
Vamos ver o que, que tem aí. Ó, primeiro aqui eu tenho o álcool 70 para higienização, para esterilização. Hum, cara, eu, eu, eu fui falar isso, mas onde eu tô me enfiando, cara? Onde eu, onde eu fui amarrar meu burro? Que- Caramba. Galera que não sabe, eu tô ficando velho já. E aí isso vai pegando. Sou pesado, então o joelho vai pedindo arrego, não tem muito pra onde correr. E aí, nessas horas, você acha que eu vou perder uma oportunidade dessa no podcast que assim, caramba. E de graça tem injeção na testa, né? Então, Foi daí que veio esse ditado? não sei. Mas talvez. Eu vim depois do ditado, então não sei, né? Puxa só o fone, deixa o fone aí. Isso. Então vamos lá. Deixa eu tirar o meu fone também. Vem aqui, dá a volta. Antes de começar, cuidado só com essa câmera, por favor. Vem aqui. Sullivan, essa posição aqui, ok? Tá aparecendo ele? Mas ele vai chegar perto do seu rosto. Então, chega um pouquinho mais perto, só pra gente ajustar aqui o ângulo. Isso, Sullivan? Isso, tá bem do seu rosto. Então, perfeito. Cara, o que eu tenho que fazer? Parado, mover pra cá, pegar a luz, né? Tá pegando bem aqui, Sullivan? Caramba, bicho. Dói aqui, Pouquinho. dói aqui, Um pouquinho mais. dói aqui. Pouquinho mais. Tá, move o joelho. Ok. Sente se alivia. Alivia. Cara, isso é muito louco. Quer que eu tire o óculos? Rapaz do céu. Nossa. Move. Aliviou. Cara, alivia. Não. Cara, ele tá doendo ainda, mas aliviou um pouco da pressão que tava assim. Cara, é na hora, assim. Caramba. Tô com. Move o joelho. Tô sentindo ainda. Cara, escralou aqui do nada. Tô sentindo ainda, lógico. Mas vamos colocar em porcentagem. Do que tava, diminuiu já uns 30, 40%. Por que que você faz isso de ficar raspando a agulha? É que o corpo, ele sente Tá dando pra o ouvir ele, estímulo. Sullivan? Ah, bom, não vai dar pra ouvir agora. O sistema de canais, ele é baseado em livre fluxo. Tá dando? E quando Chega, fala aqui mais perto, vai lá. o estímulo do metal, por isso que a agulha é de metal, ele transmite um estímulo de livre fluxo, de desbloqueio mais forte. Então, principalmente para dores é muito importante. Então é por isso que é essa manipulação. Caramba. Sim, imagina que, por exemplo, não tem choquinhos que se usa, aparelhos de elétricos, ultrassom, Ok. são pulsos, né, que vão dando estímulo. Algum outro ponto diferente? É isso aqui mesmo? Posso usar um ponto na mão, mas aí pode atrapalhar o seu Vai lá, vamos ver. podcast. Vamos ver. Eu posso fazer um tratamento contralateral. Vai atrapalhar o podcast. Eu vou travar aqui. Não dá uma dessa, hein? A gente tem que terminar esse episódio. Dói aqui? Não, não. Pouquinho mais. Ok. Mexe. Nossa. Alivia? Muito. De verdade, sem sacanagem. Caramba. Esse ponto aqui dói. Tô sentindo. Move. Cara, sem sacanagem, cara. O joelho já aliviou pra 20% de dor. Juro. Nossa, que dor. Mexe. Que dor. O joelho suave. Cara, que louco. Melhorou o joelho? De verdade, de verdade. A pressão que eu tava sentindo, parece que veio tudo pra mão. Cara, que louco.
E quanto tempo eu fico com isso aqui agora? Geralmente meia hora. Então a gente pode conversar com A isso aqui. técnica de crânio, ela pode ser praticamente colocar e tirar a agulha. Ok. Mas essa técnica é uma técnica que a gente chama de acupuntura sistêmica. Eu deixaria uma meia hora. Ah, Muitos terapeutas eles usam a crânio no conceito antigo de 30 minutos, 28 minutos e pouco é o tempo que a energia passa em cada canal. ok. Então, se você usa a agulha muito mais que isso, o princípio de você levar o Ti aonde ele tem que ir para causar um efeito terapêutico começa a causar uma perda de energia, que a gente chama de dispersão. Eu Ah, começo a gastar muito Ti. ok. Porque todo tratamento envolve um custo de Ti. Cara, eu tô bobo aqui, que eu tô mexendo o joelho e aliviou de verdade, cara. Que louco. E aí, posso movimentar, voltar aqui pra mesa normal? Vamos voltar. Cara, bom, é isso. Vamos continuar. Cara, que louco, porque assim, ó. A gente tem que... Ah, vai sem agora. O Sullivan, qualquer coisa, o Sullivan grita pra gente. Cara, que louco. E a mão minha agora, eu tô sentindo muito mais do que o próprio joelho. Muito mais assim, Uhum. controlável, nada de que não dê pra aguentar. Uma forma nova. Gente, toda vez que eu falar pra vocês que é uma forma chula, é justamente porque assim, eu sou de fora desse universo, eu não conheço, eu não entendo disso. E pra mim é algo totalmente novo. Então se coloca no meu lugar aí. E se eu errar algum termo, se você conhece tudo mais desse universo, não me julga, cara, não me cancela, porque eu sou de fora desse rolê. Só deixando esse parênteses aqui. Cara, é como se realmente tivesse, entre aspas, passado do joelho pra cá, pra esse ponto. E, cara, o joelho aliviou. É normal? É assim mesmo que é pra funcionar? Ou você diz... É que esse ponto é um ponto mais forte, um ponto mais sensível. Mas para efeito terapêutico ele é muito importante. Inclusive ele é utilizado em técnicas neurológicas, né? Até para AVE e Alzheimer, Parkinson. Porque Caramba. é uma região que tem muita energia. Inclusive, creio que os franceses eles fizeram um trabalho com contraste, né? E eles fazem o estímulo do ponto. Com câmera termográfica, eles começam a ver a radiação de energia da temperatura do corpo humano e o braço vai ficando todo vermelho assim na câmera termográfica. Caramba. Né? E isso explica muitas questões da medicina chinesa desse ponto específico. Na verdade, assim, eu utilizei próximo ao ponto do intestino 4, Ok. mas uma outra técnica, uma técnica onde eu afasto o músculo e agulho. Ah, Então eu consigo um estímulo muito mais forte. Eu usei uma região de correspondência que está próximo à holografia do joelho correspondente. cara, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui que eu tive a ideia agora, e eu acho que vai dar pra mostrar pra galera Hum. como que tá isso. Sullivan, vê se aparece essa imagem. Gente, eu tinha que mostrar isso aqui, porque tá de verdade aqui o negócio. Cara, que legal. Eu já tinha feito algumas vezes. Mas então quer dizer que assim, existem técnicas básicas, pontos básicos, e o que você acabou fazendo aqui agora, só para entender, foi uma junção de algumas técnicas, de alguns pontos, que você consegue potencializar ainda mais. Exatamente, que nem eu te falei de você utilizar várias terapias para Ok. combinadas conseguir um efeito terapêutico, eu usei de diferentes teorias da acupuntura para fazer o tratamento, fazer uma sessão, por exemplo. Ok. Enquanto a gente vai deixando aqui, eu quero mudar aqui um pouquinho do assunto, porque eu quero ir para um outro tema que eu acredito que seja extremamente relevante esse tema. E você falou que você se especializou muito também sobre isso, sobre esse tema, que é a questão de fertilidade.
Uhum. Cara, conta pra gente um pouquinho de como você trabalha essa questão de fertilidade e como isso pode ajudar os casais, as mulheres, a conseguirem ter uma gestação saudável, segura também. Como Uhum. que funciona isso na sua visão e como você trabalha tudo isso? É como a acupuntura, a medicina chinesa, os métodos da medicina chinesa, eles são baseados em tradições milenares e de forma natural, né? Hoje em dia a gente tem muitos hábitos, muitas interferências que não são naturais. Então, as pessoas comem mal, comem produtos industrializados com muitos conservantes. A rotina também é uma rotina excessiva, é muito estressante. Então, todas as emoções também em excesso acabam causando problemas Ok. de fertilidade. Outra coisa, a mulher, ela fisiologicamente, a, tanto pela medicina ocidental quanto pela chinesa, você tem um pico, né? Na medicina chinesa, você tem um pico aos 28 anos, né? E depois desse período, a fertilidade, as taxas de fertilidade começam a decair naturalmente, até os 49 anos, quando inicia ali a menopausa e Ok. muitas mulheres podem acontecer mais cedo, né? Então, todos esses fatores, essas mudanças de hábitos têm afetado, né, a fertilidade dos casais. Então, com esses métodos integrativos, a gente consegue melhorar essas taxas, né? Então, imagina, um óvulo, ele surge a partir de um folículo, ele tem um ciclo, onde ele vai sair lá, passar pelas trompas, todo um processo de maturação, até chegar no ovário. E quando você utiliza a acupuntura, por exemplo, melhora a alimentação com a dietoterapia, você consegue aumentar a quantidade, a qualidade. E Caramba. isso as clínicas que trabalham, muitas clínicas que trabalham com fertilização in vitro, elas têm acupunturista para dar o estímulo Caramba. para que Para esse potencializar mesmo. processo seja potencializado, exatamente. Ou seja, novamente, não é algo exclusivo, mas é algo que já se entendeu que funciona realmente e está sendo agregado para ajudar mesmo. Exatamente. Por exemplo, já existe uma visão dentro da medicina integrativa que, por exemplo, o consumo de glúten, o consumo de lactose, ele gera um processo inflamatório, Ok. porque essas substâncias elas são parecidas com a molécula ali do T3 e do T4 da tireoide, e quando os glóbulos brancos começam a atacar essa substância, eles fazem um autoataque também, gerando processos autoimunes que podem reverberar e podem gerar uma inflamação em qualquer parte do corpo. Então, imagina que a mulher, por exemplo, ela tem esse processo autoimune na região do baixo ventre. Ok. Então, além de tirar esse fator inflamatório, com a agulha eu posso levar um estímulo de ter mais irrigação sanguínea e melhorar esse ambiente, Caramba. tirando essas estagnações. Cara, que louco isso. Que legal. É muito legal. Esse ponto que você está agulhado, eu poderia utilizá-lo para corrigir estímulos na tireoide, por exemplo. Ou Que eu tenho na também. hipófise. Caramba. Eu teria que mudar o direcionamento para ter um estímulo mais Até direcionado. até a direção da agulha. Exatamente. Então, calma aí. Então, mesmo em um ponto, Uhum, só de eu mudar a direção da agulha, eu já estaria mexendo em outro ponto, vamos falar assim. uhum. Caramba. Na verdade, você pode. Tem um conceito que diz que o Ti está. Ele é direcionado pela ponta da agulha. Caramba. Entendeu? Então,
Ou seja, essa história também, então, que uma pessoa que aprendeu hoje, vem cá que eu vou fazer e, cara, Aí ficaria mais ou menos como o conceito de dry needling, que é utilizado na fisioterapia. É mais para... O chinês chama isso de ponto Ashi, que significa aqui dói. Não tem conceito de canal, não tem conceito de... ou seja, tentativa e erro. mais ou menos. Caramba. Porque determinadas técnicas só trabalham com desobstrução ali de um processo inflamatório local e não sistêmico. Outra coisa que você... Por isso que a gente fala acupuntura sistêmica. Porque envolve o sistema, né, baseado nos conceitos Você tinha me falado de uma canal. coisa que eu não vou saber reproduzir o que você disse, e eu vou tentar te fazer essa pergunta, que eu ainda te fiz a pergunta. Falei, cara, então você trabalha fazendo uma triangulação do nosso organismo. Você lembra o que foi que você falou em cima disso? Que você me fazia como se fosse uma medição alto e baixo. Putz, o que foi que você me falou sobre isso que eu te fiz essa pergunta? Que eu falei, cara, então você faz uma triangulação dos pontos para realmente fazer o tratamento. Que nosso organismo não é medido. Por exemplo, aquela sessão que eu te fiz, Ok. que eu utilizei a técnica de agulhamento e moxa, bustão. Ok. Eu fiz um tratamento local e eu fiz um tratamento distal. Como aqui a gente está numa mesa, você de calça, eu não posso fazer o tratamento local, eu estou fazendo só distal. Também funciona. Só que eu volto naquela questão de tratar por dentro e por fora e com diferentes métodos. Você soma esforços para a cura. Cara. Entendeu? Então, depois seria interessante a gente fazer esse agulhamento e fazer o local também. E com a moxa bustão. Que no caso, a moxa é um tratamento térmico. Né? Ok. Os chineses eles descobriram que a artemisia, há milhares de anos, eles utilizam a artemisia em combustão para emissão de calor terapêutico. Então é como se fosse uma fitoterapia externa. Com estímulo externo. Exatamente. Algumas tribos ali da antiga civilização maia utilizam isso até hoje. Eles botam a pessoa deitada e colocam brasas em cima de folhas. Caramba. Seria uma forma de moxa também. Então é como se eles fizessem isso para os princípios ativos da planta, né, de uma forma mais sutil, penetrar e causar um efeito terapêutico. Isso pode ser, você estava me falando que isso pode ser feito tanto local, quanto também no umbigo que é feito também? Umbigo. Existem técnicas japonesas que eles chamam de moxa direta. Que aí seria local. Que seria local e seria em contato com o corpo. Caramba! Aquela que eu te fiz com uma distância, né? Okay. Então é uma moxa indireta. Ela é mais difusa, então tem que usar mais quantidade de moxa. Para moxa, que as técnicas, principalmente as técnicas japonesas, você faz como se fosse um grão de arroz, assim. Com a lã da moxa e queima. Vai queimando os pontos mesmo. Vai queimando. Tem umas técnicas que queimam, tem outras que apagam antes de chegar a queimar. Que aí não causa queimadura, né? Caramba. Mas, por exemplo, tem muita técnica. Sim. Então tem técnica que, por exemplo, a feridas abertas, eles vão dando aqueles pontinhos de moxa e aquilo lá causa um efeito terapêutico fantástico. É muito interessante observar. Outra coisa que você comentou também para as mulheres foi o tratamento de endometriose, é isso? Que ajuda também? Todas essas questões inflamatórias, elas podem surgir, né, inclusive com o exemplo desses alimentos ou outros disruptores hormonais, como substâncias de metal pesado, que pode vir até de um absorvente, por exemplo, maquiagem. Até de um absorvente? Exatamente. Então, até uma intoxicação, é isso? Exatamente. Então, vai causar um processo inflamatório e pode causar uma endometriose.
E aí você pode usar diferentes métodos lá para somarem, né? De forma integrativa. Ozonioterapia, hoje em dia estão usando muito. Sim. Eu já usei também. Soroterapia, Cara, que legal. suplementação. E você hoje se especializou em combinar essas técnicas para realmente trazer esse alívio, vamos falar assim, para as pessoas, é isso? Exatamente. Cara, muito legal. Hoje, eu sei que hoje você mora em São Paulo, né, capital? Uhum. Hoje, se eu tô com uma, sei lá, um problema, o joelho meu, tal, quero fazer um acompanhamento desse com você. Como que eu faço para te achar? Como que eu faço? Aonde eu acho? No seu Instagram, é isso? Geralmente eu faço isso no Exatamente. final do podcast, Também mas no Google. cara, o cara é conhecido mesmo. Fala seu Instagram já pra gente. Geralmente eu faço isso no final do podcast, mas, cara, com certeza deve ter alguém agora precisando de você também. Então, passa seu contato aí pra gente. Qual que é o seu Instagram? Ângelo Arantes, 100 pontos, tudo junto. Ângelo Arantes. Então não tem como a pessoa errar também. Não. É isso. Cara, outro detalhe. Em que momento? Em que momento não? Vou modificar a pergunta. Uma mulher que ela já teve um aborto espontâneo, teve problema realmente de gestação, esse ponto, essas técnicas conseguiriam ajudar ou não? Aí é outro tipo de medicina já mesmo, outras técnicas. Essa medicina não consegue ajudar, não consegue alcançar isso, ou não? Faz sentido sim ela procurar ajuda também. Que aí é no caso que você falou até das técnicas aliadas, combinadas com as técnicas de fertilização, é isso? Sim, faz sentido sim. Aí você vai combinar dependendo do quadro clínico. Mas Então, consegue auxiliar então também. consegue. Se tiver, por exemplo, uma toxicidade, né? Vai ter que cessar com o fator externo que está causando, que pode ser, por exemplo, um excesso de uso de panela com teflon, por exemplo. Até isso? Até isso. Caramba! Até o detergente que a gente lava a louça pode afetar. Ô, E louco. aí eu combinaria não só a acupuntura, como outros métodos Ok. para Mas desintoxicação. como que eu descubro isso então, por exemplo? Uma mulher que tá É, assistindo isso agora, como que ela descobre isso? através tanto de exames da medicina convencional, Ok. quanto da racionalidade médica da medicina chinesa. Então, você mesmo consegue ajudar a chegar nesse diagnóstico também. Sim. Cara, que E louco. dependendo do caso, junto com Com a o medicina tradicional também. ginecologista. Que Ca- tem que ser um ginecologista integrativo. Pra entender um pouquinho mais desse universo. Pra estar aberto a isso, é isso? É, porque tem muitos que não acreditam, por exemplo, que o glúten e a lactose causam inflamação, por exemplo. Outros que não acreditam tanto que todo esse ambiente intoxicado pode causar. Então, tem uma questão de visão integrativa, vamos dizer assim, Cara, que isso. seria um holismo, né, da medicina Até que ponto. convencional enxergando essas interferências de forma negativa, né, Só, no organismo humano. só um parênteses aqui. Gente, tá super tranquilo aqui. Tô sentindo um pouquinho assim, esse ponto tá realmente mais dolorido. Você falou isso antes, que seria. Mas, cara, se você tem vontade e tem receio, tá suportável totalmente. Dá pra fazer tranquilo, não precisa ter medo de agulha, que é, nesse sentido é suave. Tem uns pontos que são mais chatinhos mesmo, mas é suportável, é legal. Então eu gostaria, queria fazer esse parênteses realmente pro pessoal que tem medo de agulha e tudo mais, não ficar com esse trauma, esse medo, né? Cara, eu tô bobo com isso aqui. E aí, até que hora a gente vai deixar isso aqui? Eu, Ainda não deu meia hora, né? não, então vamos segurar, deixa ele aqui. Deixa meu presente aqui. Cara, que louco. No que você usa isso na sua vida? Todas Em essas mim, técnicas. Ou cada hora você vai fazendo uma coisa?
Você, na Fabi, sua esposa, ela é cobaia sua muitas vezes? Ah, com certeza, né? Mas, por exemplo, uma técnica que funciona muito comigo, que eu gosto, chama Mubun. É uma técnica japonesa, é uma acupuntura sem agulhas de percussão. Então, ela é baseada no conceito de tonificação e dispersão. Então, a tonificação é feita com um bastãozinho, como se fosse um prego, assim, dourado e um prateado. O prateado disperso, o dourado tonifica. E a gente faz baseado naquele conceito de holografia. Todas as partes do corpo guarda uma holografia. Lembra que eu te expliquei da gota d'água? Quando você corta uma gota d'água, não tem a imagem refletida do todo de uma imagem e não a metade? Sim. Então, a mesma coisa é considerada no conceito de holografia na medicina chinesa. Então, eu tenho o corpo inteiro representado aqui. Então, existem várias técnicas de auriculoterapia, auriculopuntura, o que seja. Crâniopuntura. Eu tenho o microsistema da mão, principalmente os coreanos utilizam bastante, com agulhas bem pequenas. Inclusive, eles gostam de usar uma caneta que aplica a agulha. Caramba. E eu trato o corpo inteiro por aqui. Inclusive, todos os canais estão representados aqui. Caramba. Então, esse ponto, o IG4 teria uma localização dele na mão, por exemplo. Eu não utilizo tanto essa técnica, mas para efeito de exemplo é interessante para esclarecer. E assim por diante, todas as partes do corpo. E nessa técnica do Mubun, a gente usa o abdômen e tem a representação do corpo no abdômen. Nossa. Então, por exemplo, eu tenho muita tensão aqui na torácica e na cervical. Então, eu utilizo essa região abaixo aqui do diafragma, que é onde nesse microsistema está representado o pescoço. Nossa. E aí eu faço percussão ali e posso combinar também. Mas você é esperto, né? Oi? Você é esperto, Por né? quê? Porque comigo você coloca agulha, em você só dá umas batidinhas por fora. Ah, então. O bicho é liso, rapaz. É que você não tinha me perguntado antes, né? Entendi. Não, que na verdade eu esqueci o martelinho, que eu uso Não, uso mas tá martelinho. ajudando sim, que é a pressão do joelho de verdade, cara. Senão até a gente conseguiria fazer também, mas é que eu esqueci de trazer. Vamos devagar, que daqui a pouco eu tô deitado em cima da mesa aqui já, fazendo o resto das técnicas. Cara, muito legal isso. Hoje, quantos por cento da sua vida você acredita que esse conhecimento ajuda a facilitar, ajuda a trazer qualidade de vida, ajuda a trazer benefício de verdade por conta de você conhecer e ter acesso a esse conhecimento? Ah, eu acho que uns 70% no mínimo, né? Ou seja, por mais que as pessoas não consigam chegar nesse nível de conhecimento que você tem hoje, mas então com toda certeza é algo que você indicaria para as pessoas terem pelo menos um profissional que pudesse acompanhar em alguns casos, nesses casos mais extremos e tudo mais. É que para você consegue usar para tudo também, né? É, pra mim é natural, assim, É o seu dia a dia. é o meu dia a dia. Cara, muito legal isso. Em cima de tudo isso que a gente está conversando aqui, existe algum tema, algum ponto específico, algum assunto que a gente não entrou, deixou de entrar, a gente esqueceu de falar, de citar, que para vocês falar, cara, isso é muito importante, as pessoas não sabem, existe talvez até um preconceito, algo do tipo, e que seria legal colocar na mesa? Olha, Rodolfo, eu acho que sim. Eu eu vejo você e outros profissionais falarem muito sobre a questão hoje em dia que está muito em voga aí do propósito. Ok. E eu vejo muitos exemplos disso na cultura japonesa, por exemplo, na questão do propósito, né? Que seria o conceito de Ikigai. Ok. E existem. é, Se a gente for pensar, eu comecei a treinar por um propósito, né? E eu não queria ser terapeuta.
no começo, quando eu comecei a treinar. Então, eu fiz faculdade de administração Nossa, nada... praticamente na mesma época que eu comecei a treinar, em 97. Aí, em 2000, Calma quando aí, eu me calma formei, aí. Vamos lá que tem alguma coisa errada aí. 'Qual a sua idade? 47. Caramba, então eu que rodei de pneu murcho mesmo. Caramba, você tem 47 anos. Cara, Eu tô bem. eu acho que eu tô precisando mudar de tipo de terapia. Comer feijão, vamos começando comendo feijão. Tô precisando mudar, porque o pneu tá meio murcho aqui, tá faltando óleo aqui. Ah, bom, entendi agora porque você falou que começou. Cara, então nessa época você fez a faculdade de administração. E eu tive que. Eu queria fazer a pós que eu queria. Tinha em Campinas. Eu saía de São Paulo correndo para estudar em Campinas e eu fiquei muito cansado. Então eu quis dar um tempo depois. Em 2002 eu queria dar um tempo. Eu estava fazendo um tratamento com uma freira através da fitoterapia brasileira. E ela falava, Ângelo, vamos estudar comigo, eu dou uns cursos, vem aqui e tal. E eu falava, ai, nossa, eu já fiz a pós-administração, a pós em marketing, a faculdade de administração, tô muito cansado, não quero estudar não. E eu fiquei meio que enrolando. Mal sabia você que seria basicamente o começo dos seus estudos. E aí em 2008 eu comecei, eu criei vergonha, comecei a estudar. E no meu primeiro estágio, assim, eu tive esse Ikigai. O senso de propósito. A primeira, eu senti que eu fazia parte de alguma coisa que era relevante pra mim e para o mundo. Cara, você e pra vida das pessoas, entendeu? Você falando isso agora, só vou fazer esse parêntese. Quem foi o primeiro cara que falou de Ikigai aqui na mesa foi o Thiago Lohner. Abraço pra você, Thiago. Foi o nosso primeiro episódio do podcast falando realmente sobre o propósito, por que a gente estava fazendo tudo isso. E aí um dos exemplos que ele falou, realmente que ele citou, foi do Ikigai. E agora você falando isso de novo, esse senso de propósito. Desculpa te cortar, mas é que eu tive que fazer esse parêntese por conta disso. Abraço mais uma vez, Thiago. E aí vai lá, desculpa te cortar. Porque, por exemplo, para quem trabalha no mercado financeiro, o cara trabalha para remunerar o capitalista. Sim, Tem algum propósito nisso? Não sei. sim. Trabalho pelo dinheiro. Não sei se isso Qual é o propósito. propósito disso, né? Qual que é o propósito disso? Então, assim, a pessoa tem que ver Como que eu... se realmente é um propósito. Qual a diferença eu tô fazendo pra humanidade fazendo só isso? Basicamente essa pergunta. Basicamente isso. Agora, quando eu me vejo treinando e nas terapias, eu sinto essa conexão de Entendo. propósito. A mesma coisa quando você faz os ensaios, né? Então, o impacto que isso causa na vida das pessoas, delas se auto-enxergarem, delas se amarem, delas se valorizarem. E isso daí eu aprendi até... Eu comentava com a minha esposa. Eu consigo ver como ele consegue tirar o melhor das pessoas através da foto. Demorei pra ver isso. Obrigado. Então, é como um Hiritimoji no Kamae. Eu visão tava diferente. assim, né? De repente abriu. E eu falava assim, nossa, às vezes a mulher tava maquiada, tava com uma roupa e o ângulo do cenário da árvore, se você visse, às vezes, por exemplo, tem uma árvore ali de estrada cheio de entulho, você vira num ângulo, é como se eu consigo enquadrar aqui no pôr do sol e a foto sai ótima. Se fosse eu fazendo ali, meu Deus do céu, né? Então, aquele olhar do fotógrafo, né, é diferente. Quando você foi fazer meu ensaio, por exemplo, na praia, eu falei, não, esse templo nublado, isso aqui vai sair horrível, não tem sol. Ele falou, deixa comigo que eu sei o que eu tô fazendo. Aí, quando eu olhei as fotos, eu falei, nossa, cara, nossa, ficou maravilhoso e tal. Né? E eu falava assim... foi ali que eu percebi que essa visão mudou e até
aquele olhar de artista me ajudou, porque afinal de contas sou um artista marcial. Sim. E aí eu percebi que eu também consegui enxergar aquilo. Então, às vezes eu olho só as fotos e eu consigo aprender com elas. Cara, obrigado. Mas, assim, pra mim, eu tenho essa dificuldade. Porque, por exemplo, música. Eu tenho dificuldade com música. Não tenho essa aptidão pra música. Né? E quando eu vejo alguém falando de música, eu falo assim, nossa, só na outra encarnação. Pra mim, só na outra. Só um detalhe aqui. Isso aqui é pra realmente ficar registrado. Porque isso aqui que tá acontecendo hoje, cara, faz brincando. Acho que uns 3, 4 anos que eu te conheço e que você foge de câmera. E hoje, ter você aqui nessa mesa, pra mim é uma honra pelo seu conhecimento. Mas muito mais do que isso, eu sei o que passou e quanto também você destravou nesse sentido também de se colocar nessas situações, de compartilhar o seu conhecimento, de realmente ter esse senso de propósito de entender, cara, quanto mais eu compartilhar isso, maior é o alcance realmente desse conhecimento. Nesse período que eu te conheço, ver como que você modificou, porque quando eu te conheci, você era o cara totalmente low profile, que ficava na sua, vivia a sua vida, e eu lembro que uma vez eu te coloquei na parede, e eu te falei, cara, até quando você vai ter esse conhecimento, absorver esse conhecimento, sem compartilhar isso com o mundo? É verdade. E aí hoje, 3 anos depois, você tá aqui, você já faz isso também lá nos cursos que você ministra e tudo mais, mas hoje, na frente das câmeras e tudo mais, você aqui fazendo isso, pra mim faz muito sentido realmente ver que esse senso de propósito, ele foi ativado. Claro que eu não vou puxar sardinha só pra mim, falando que é porque eu te coloquei na parede nesse sentido, mas eu sei que eu também tenho uma pitadinha nisso também. E muito obrigado por você estar aqui compartilhando tudo isso com a gente hoje. É, tem um conceito que você não deve estar lembrando, mas eu falei no casamento, tem os japoneses eles trabalham muito com sentimentos, né? E um deles diz que a mariposa, né, a borboleta, ela chega quando a flor está preparada para abrir e a flor abre quando a mariposa, a borboleta está chegando. Então é um processo natural de conexão da vida em si, né? Então talvez seja Exato. isso, entendeu? Tudo tem o seu tempo de maturação, né? Então não sei se você vai lembrar, mas eu falei isso no meu casamento. Então as coisas se conectam quando elas estão preparadas para acontecer, né? Então pode ser, Cara, posso citar esse exemplo, né, da própria natureza em si, né? muito legal, muito legal. Obrigado por tudo isso. E aí, até quando a gente vai deixar esse negócio aqui agora? Olha, eu acho que tá na hora de tirar. E aí, como que a gente faz agora? Só puxar? A gente pega o algodãozinho. Ok. Sem dor. Ok, vamos lá. Cuidado só para não esbarrar na câmera. Isso. Um estímulo, mexe o joelho de novo. Cara, soltou demais. Que louco, cara. Sangue, tá bom. Não. A mão também, sem nada de sangue. Mas a mão foi um pouquinho mais dolorido. É aquela história, né? Literalmente, de graça, até injeção na testa. É. Cara, mais algum ponto que seja interessante pra você colocar na mesa realmente que faltou nessa conversa nossa, Ângelo? Que agora a gente tá indo pra parte final realmente desse podcast. Eu acho que a gente poderia falar das espadas, mas você já pegou na minha espada uma vez, né? Então. Olha lá ele 1000 vezes. Calma aí. Calma aí. Conta essa história direito, então. Calma aí. Você falou que Corrige esse queria negócio. conhecer a espada de um ninja, né? E tudo mais. O cara me arrebenta desse jeito.
Mas é muito importante um conceito aqui. O mais importante é a espada ficar embanhada. É fácil sacar a espada. O difícil é não sacar. Calma aí. Contextualiza esse negócio agora que... Não. Qualquer situação onde os ânimos ficam exaltados, né, você vê que as pessoas querem sacar. Ok. Agora, manter a espada embanhada é o mais difícil. Traduzindo numa metáfora mais contemporânea. O cara que anda armado e puxa arma pra qualquer coisa, seria muito mais difícil, então, ele estar armado e saber o momento de se controlar e cuidar disso, do que sair puxando a arma pra qualquer um. Basicamente é isso? Exatamente. Cara, e só pra ficar contextualizado. Ganhar, existe, né, as metáforas de ganhar o combate sem sacar a espada. Só pra ficar contextualizado aqui, como o cara realmente, ele é um ninja, estudou pra tudo isso e tudo mais, ninja também no sentido figurado da coisa, mas ele estudou isso de fato, ele tem muitas armas dessas técnicas e tudo mais. E foi isso, tá? Não leva por trás, não. Sacanagem, o cara me arrebentou no podcast desse jeito. Cara, quando foi que você comprou a primeira espada sua? Olha, Veio do Japão mesmo ou não? não, acho que deve ter vindo da Inglaterra. Eu Da comprei Inglaterra? num site inglês na época, né? Hoje em dia talvez seja mais complicado. Não, só falta você falar que as outras vieram do Paraguai. Não. Duas vieram da Espanha. Um jogo que eu comprei em Toledo. E uma veio da Argentina, que é uma espada de treinamento, né? Ela não tem corte. Ah. Com corte você tem alguma também? É a espanhola. Aí é espada mesmo, a tradicional. Não seria uma tradicional forjada. Seria uma espada cortada e afiada, né? Porque o método tradicional, hoje em dia, ele é muito caro de se fazer. Que envolve duas camadas de metal, uma mais dura, outra mais mole. Então, Seria aquele aço damasco, é isso ou não? Tem nada a ver. não é um aço damasco. Mas dá pra fazer com aço damasco também. Se você pagar um armeiro, ele vai fazer. Mais caro ainda. Quanto hoje sairia uma espada realmente técnica tradicional mesmo? No mínimo uns 5 mil reais. Caramba. Não tem como ser mais barato que isso. Agora, uma afiada, de boa qualidade, mais que não seja forjada, uns 2 mil, até menos. Só que não vai ser igual uma espada antiga tradicional. Cara, Que é uma obra de arte, né? E as armaduras também. As armaduras antigas tinham vários tipos de materiais. Couro de macaco, fio de ouro, seda. Tudo que você pode imaginar de nobre tinha numa... Porque alguns samurais eram muito ricos. Outros eram pessoas mais simples. Mas às vezes... uma coisa Se a aqui casta dele fosse... O clã dele fosse nobre, ele teria uma armadura... atemporal, seria cara. você me falou uma vez, deixa eu ver se é isso mesmo ou não. Cara, eu não lembro isso direito de verdade. Uma diferença que existe, acho que entre ninja e samurai, é isso ou não? Que era alguma coisa assim. O ninja ele surgiu a partir de guerreiros que se refugiavam nas montanhas. Ok, E nas montanhas ficavam muitos templos. ok. Então eles tiveram uma troca de técnica marcial com princípios filosóficos e espirituais. Então os monges traziam o refinamento espiritual, inclusive existe um termo para isso, chama Mikyo, né, que seria o budismo esotérico, e os guerreiros ensinavam técnicas. E se desenvolveram muitas técnicas de surpresa, né, de camuflagem, muitas mas combates bem diferentes de o tradicional de um samurai que você conhece, que é campo de batalha com infantaria, cavalaria e tudo mais. Então costumam ser técnicas diferentes. Algumas escolas elas misturam, elas misturavam, não havia
uma homogeneidade nisso. Mas inicialmente eram coisas distintas, separadas. Distintas, separadas, mas algumas se infundiam, outras estudavam contra a técnica da outra escola. Então era um processo dinâmico. Ok. E mesmo, por exemplo, a tradição que você ouve falar aí do seppuku, né, que é o harakiri, de cortar a barriga e tudo mais, do suicídio, isso daí depende da época. Tem épocas que existem descrições claras do que o samurai perdia a batalha e fugia. Não tinha essa do cara se matar. De honra e tal, essa coisa. Isso depende do período. Que era meio que uma lavagem cerebral, talvez, do momento histórico que eles faziam para controlar as pessoas. Então, o samurai mesmo era o cara que participava das guerras, das batalhas mesmo, de infantaria. Exatamente, de grupos rivais e tudo mais que você vê em filmes e até tem um seriado na Netflix que eu recomendo que você assista, né? Que o pessoal aí assista, que é muito interessante. Que é Guerra dos Samurais. E ele mostra o período mais conflituoso do Japão. Caramba. Que é a partir de 1550 por aí. E aí mostra um pouquinho disso tudo. Mostra. É bem interessante. Cara, vou assistir, vou procurar isso, porque agora eu fiquei curioso pra ver. Pra entender um pouquinho mais também. Cara, olha, eu já achando que eu tava com a agulha ainda. Não, é importante. Pensa no joelho aí que é. Não, mas o joelho aliviou, isso que é o louco, cara. É porque volta aquilo que você falou. Você precisa crer pra realmente ver toda a melhora e tudo mais. E de verdade, cara, isso pra mim é um negócio louco. Você fala, cara, uma agulha na mão vai aliviar a dor no joelho e tudo mais. É meio contraintuitivo. Mas funcionou, cara. Da próxima vez eu trago um martelinho lá que dói mesmo, se você quiser. Não, mas Martelinho com de dor foi prego. tranquilo. Cara, agora, olhando pra sua câmera, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas nesse sentido de conhecimento de todas essas técnicas e tudo mais? Se precisam de ajuda, como que faz para te encontrar? Ou alguma mensagem sobre tudo isso que você estudou para ajudar a abrir a mente dessas pessoas? O que você quiser falar agora, para a gente partir realmente para o final do nosso podcast. Então, agora é com você. Fica à vontade. Primeiramente, minha primeira oportunidade, eu queria agradecer ao Rodolfo aqui a oportunidade. É uma grande honra. O Rodolfo é um dos meus senseis, né? Que isso. E dizer para vocês que existe um termo chamado Shoshinja, que diz que todos nós devíamos treinar e estudar e agir com o sentimento de faixa branca, né? Como se você sempre tivesse no início. E imaginando assim, eu considero que todos são meus professores, né? E isso daí te torna mais aberto a aprender e aproveitar também, não só aprender, mas aproveitar oportunidades, né? Então, eu espero que vocês absorvam esse sentimento de Shoshinja, né? A pessoa que tem o sentimento de faixa branca. Cara, muito legal isso. Mais uma vez, muito obrigado por isso. Valeu mesmo. Que isso. Obrigado. Então, valeu mesmo. Se você ficou até aqui, eu não te pedi isso antes, mas agora, já que chegamos até aqui, se inscreve, curte, compartilha realmente todo esse conteúdo, faz isso alcançar pessoas que talvez precisam dessa ajuda e tudo mais. E eu quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado e até o próximo.